Oi, meu nome é Jorge Cruz e eu sou professor de matemática. E hoje nós vamos falar sobre propriedades dos determinantes. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa porque aqui no fundo vai ter um barulho de um som tocando, de um bode berrando. As pessoas aqui são bem ruralistas, né? A ilha ainda é uma cidade, como é que eu posso dizer, bem rural e tem muita criação de animais. Eu não posso controlar a vida de todo mundo, né? Nem tinha um estúdio preparado aqui em casa. Então, para não perder muito tempo, porque já está com uns dias que eu estou tentando gravar e sempre tem alguma coisa me atrapalhando em relação ao barulho, vai ser assim mesmo. Eu espero que você entenda, espero que você continue aqui assistindo a aula. Bom, voltando aqui sobre as propriedades dos determinantes, né? O que é bem um determinante? Ó, o determinante é um número, né? Ele é um número, esses que você conhece, qualquer número que você pense na sua cabeça, excluindo, é claro, um número que esteja negativo dentro de uma raiz de índice par. Por exemplo, a raiz quadrada de menos 4, esse número não existe. Mas qualquer outro número você vai poder encaixar aqui como determinante de uma matriz, certo? Frações, decimais, negativos, positivos, inteiros, irracionais, vai lá, qualquer coisa aí, até dízima. Então, o determinante vai ser isso, um número qualquer. Ele vai representar uma matriz. Só que esse número qualquer, ele é calculado a partir de algumas operações com os elementos das matrizes, certo? Entenda, matrizes nós falamos no mês passado. Agora nós estamos indo a um assunto um pouco mais além do que nós já vínhamos falando, certo? Então, para você poder entender o que nós estamos falando aqui, seria interessante que você soubesse, né, o que nós falamos antes, que é matrizes. Então, e só assim você entendendo que a matemática é um conceito construtivo é que você vai conseguir entender exatamente o porquê que a gente está estudando cada assuntozinho desse nessa ordem. Beleza? Então nós vamos falar sobre propriedades dos determinantes. Basicamente, para que servem essas propriedades, professor? Eu preciso decorá-las? Não, se você sabe calcular um determinante, você não precisa dessas propriedades. As propriedades, na verdade, o que elas fazem é lhe ajudar a resolver, certo? Ela vai te dar uma opção de você resolver um pouco mais rápido aquilo. Ela vai, como é que eu posso dizer, catalisar o seu cálculo. E são várias, né? Aqui eu escolhi 11, mas são várias propriedades que os determinantes têm. Elas têm muitas relações com aquelas propriedades das matrizes, da soma, do produto. Está muito envolvido com relação às propriedades que a gente já conhece, certo? Por trás de tudo isso tem mais a ver com o que a gente já conhece do que com a novidade aqui do determinante em si. Vamos falar. Aqui eu vou dividir, né, o vídeo, como sempre, em três partes. Eu já me demorei demais aqui falando sem dar uma explicação sobre isso. Mas nós vamos dividir o vídeo novamente em três partes. Nessa aqui eu trago 4 propriedades, no outro mais 4, no outro mais 4. 4 não, 3. Vamos lá. As últimas são mais importantes, viu? Propriedade determinante. A primeira propriedade, filas de zero. O que essa propriedade quer dizer? Bom, que se você tiver uma matriz, que você tenha que calcular o determinante dessa matriz, e uma linha ou uma coluna inteira, todos os elementos de uma linha ou uma coluna, certo? Forem zero, você pode colocar o resultado de cara lá, o resultado do determinante daquela matriz vai ser zero. Você nem precisa fazer cálculo. O professor já vai saber que você lembrou daquela determinada propriedade, certo? Então, se por um acaso aparecer para você calcular o valor de um determinante de uma matriz que tem uma linha ou uma coluna inteira só com zeros, o determinante é zero com toda a absoluta certeza. Eu vou fazer aqui dois exemplos só para mostrar para vocês por que a gente pode afirmar isso. Olha só, nessa aqui ela é 2 por 2, certo? Então ela tem diagonal principal, diagonal secundária. Ela não tem outros elementos fora esses da diagonal secundária e da diagonal principal. Quando você vai resolver o determinante dela, você multiplica os elementos da diagonal principal e subtrai com a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Isso aí eu expliquei na última aula, certo? Quando você vai fazer isso, ó, fica 0 vezes 48. Aqui, né? Era para ter botado esse primeiro. Vamos lá. 0 vezes
menos 1 sobre 3. Você vai resolver isso aqui e fazer uma subtração. Não era isso? Né? Só que isso aqui é zero. Isso aqui também é zero. Então é 0 menos 0 que vai dar zero. Então, pelo fato desse zero multiplicar esse elemento e o resultado de uma multiplicação com zero dá sempre zero, essas duas multiplicações se eliminam, viram zero. Aqui do mesmo jeito, ó. Pega, acompanha aí o riscado da caneta. Ó. Seria essa diagonal, né, a principal, aí as paralelas. Se eu pegasse as paralelas, ó, eu pegava o 2, depois pegava o 0. E isso teria que ser multiplicado. Tá entendendo? Então, você multiplica aqui, ó, 1 menos 1 vezes 8, dá menos 8. Vezes 0, zerou, pronto. Teve 0 no meio da multiplicação, já zera logo o resultado. Então, isso aqui ia dar 0. Quando você fizesse essa, que teria que ir para o 9, ó, chegou bem aqui no 0, já vai zerar. Não adianta, nem precisa. Porque 2 vezes 0 é 0, 0 vezes qualquer número dá 0. Então, isso aqui também daria 0. Certo? Aqui. Também daria 0. Essa aqui é o menos 4, o 3. Mas quando vier para esse lado de cá, né, tem que fazer aquela voltinha aqui, que nós ensinamos na última aula, também pega o 0. Então, isso aqui também vai para 0. Quando você faz a secundária, ó, 0, 0 e vem para cá 0 também. Então, todos esses aqui iriam para 0. Então, quando você tem uma matriz que tem um... isso aqui funcionou na linha, mas também funcionaria na coluna, tá bom? Se você tem dúvida quanto a isso, eu sugiro até que você tente fazer aí na sua casa a transposta, o determinante da transposta. Faz aí o determinante da transposta dessa matriz aqui. Coloca o que era linha em coluna, para você perceber que vai dar 0 também. Viu? Então... filas de 0, determinante 0. De cara. Fila 0, determinante 0. Se caso você for colocar isso em alguma prova e você mesmo assim queira justificar, você justifica escrevendo isso. Ó, aqui a matriz tal tem uma linha, tem uma coluna que é 0. Pela propriedade determinante, isso aí vai dar 0. Nem precisa fazer cálculo, só justifica. Certo? Se o professor for daqueles mais chato, você vai lá e mostra, mas não é possível. O cara que estudou matemática, ele vai entender se você escrever isso, com toda certeza. E vai até gostar. Filas iguais. Aqui eu já escolhi um exemplo não numérico. Escolhi um exemplo mais algébrico, né? Mais genérico, para mostrar que valeria para qualquer número. Certo? Então, filas iguais. Se você tiver duas linhas ou duas colunas iguais, idênticas, sem tirar nenhum sinal ou colocar, pode ter certeza que o determinante vai dar 0, tá bom? Veja aqui, ó. Eu vou colocar em duas fileiras aqui para vocês observarem a posição dos elementos. Ó. Aqui, ó, seria x, y, c, né? X, y, c. Veja que essa linha é igual a essa. X, y, c, x, b, z, x, b, z, y, z, a, y, z, a, tá ok? Ai, meu Deus, parecia Bolsonaro agora, tá ok. Aí teria que somar, ia ter o resultado aqui embaixo, né? Não vou fazer isso porque é genérico. De qualquer jeito, o que eu poderia fazer era escrever isso aqui em uma linha só. Não ia poder somar, a não ser que eu colocasse algum fator em evidência. Depois eu tenho que subtrair do resultado que der a soma com os elementos da diagonal secundária e as paralelas, né? No caso seria A, Y, Z, certo? B, Z, X, B, Z, X, e teria aqui o X, Y, C. X, Y, C. Beleza. Teria que somar isso aqui e subtrair um do outro. Bom, você tem que entender, antes de mais nada, que aqui tem aquela questão da propriedade da multiplicação de ser comutativa, de você poder trocar elementos de posição, certo? Tipo, o 3 vezes 2. 3 vezes 2 é igual a 2 vezes 3. Você trocou a posição do 3 e do 2 e não afetou de jeito nenhum o resultado, que é 6. Então, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Os professores adoram falar isso.
Pois é. Então eu vou poder trocar a posição dos elementos sem que altere em nenhum resultado. Então eu posso procurar, já que aqui os elementos são positivos e aqui são negativos, assim, entre aspas, por dizer, eu posso procurar um conjunto de 3 que tem aqui também e eliminar um com o outro. É basicamente isso que eu vou fazer. Ó. Aqui tem x, y, c. Onde é que tem o x e o y, c? Tá aqui, ó. Tá até na mesma ordem, para melhor ainda. Então, ó, cortou esse com esse, certo? Aqui, x, b, z, tem o b, z, x. São os mesmos elementos, só está em ordem contrária, mas a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso cancelar isso com esse. Tá entendendo? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Pois é. Aqui o YZA, aqui A, YZ. São os mesmos três elementos, só que em ordens contrárias, né? Em ordem diferente. Contrária não, diferente. Cancela também. Então, seria um determinante igual a zero. E nesse caso aqui, olha só, nesse caso aqui eu fiz a demonstração. Isso para matemática é o auge. O auge do aluno é fazer isso aqui. Se ele aprender a fazer isso aqui de modo simplesmente algébrico, como a gente diz genérico, com certeza ele é um bom aluno, né? Ou matemático, ou o carinha que tem, né, uma visão matemática, porque ele consegue observar etapas, propriedades de números com letra, né? Sabendo que a letra representa um número qualquer. Basicamente é isso que a gente busca aí, que vocês compreendam. Bom, vamos lá. Para a terceira propriedade, então nós já temos duas, né? A primeira é se tiver uma linha ou uma coluna igual a zero, o resultado é zero, determinante de cara. E aqui dá filas iguais, se você tiver duas filas iguais com os mesmos números, duas linhas ou duas colunas com os mesmos números, você ali também vai ter um determinante igual a zero. Aqui nós temos as filas proporcionais. O que significa isso? Significa que são elementos múltiplos. Por exemplo, aqui ó, tem 3. Aqui embaixo tem o 9. Tu sabe que o 9 é múltiplo de 3. 3 vezes 3 dá 9. Tu tem o 21, né? Aqui o 21. Tu sabe que o 21 também é um múltiplo de 7. E assim como o 9 é 3 vezes esse número, né? Foi 3 vezes 3 e 3 vezes 7. Isso significa que essa primeira linha, aliás, a segunda linha, ela é múltipla da primeira, né? Essa primeira linha, daqui que sai esse valor, né? A gente multiplica por 3 para sair o valor de baixo. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 7, 21. Então está na mesma proporcionalidade? Foi o mesmo múltiplo? Então essas filas são múltiplas. Nesse caso, o determinante também dá zero. Aqui nesse caso eu não vou fazer a demonstração, mas se você quiser escolher qualquer dois números, você faria assim, ó. Você colocaria A, B, por exemplo, e aqui você colocaria N vezes A, N vezes B. Isso significa que o N é um múltiplo do A e do B, tá bom? Está multiplicando aqui, ó. O N está multiplicando o A e o N está multiplicando o B. Aí você faria aqui o meu pelos extremos da armação. Faria a diagonal principal menos a diagonal secundária. E aí você encontraria também o valor zero. Aqui eu vou dar um exemplo numérico. Eu desafio você a fazer isso aqui, né? Mostre que dá zero. Então 3 vezes 21 menos 9 vezes 7. Tá bom? 3 vezes 21 dá... Eu nem fiz, ó. 3, 6. E aqui também dá 63. Dá zero. Bom, é isso aí. Aqui você teria que lembrar de colocar em evidência, tá bom? É uma dica que eu deixo aqui. Você teria que lembrar de colocar fator comum em evidência. Determinante da transposta. Ó, tem um pouco a ver, né? É um exemplo. Você ter feito a transposta dessa para determinar que era zero. Que agora você saberia que o determinante dessa também era o determinante da transposta. Pelo menos nesse caso, onde teria uma fila zero. Mas falta você mostrar para todos os elementos. Eu vou pegar aqui um exemplo qualquer, tá bom? Vou criar aqui um exemplo qualquer. Vamos pegar aqui uma matriz 2, 3, 4, 5. Né? Tem a matriz A. É o determinante da matriz A.
Eu uso A assim, mas também é genérico, tá bom? Você pode usar até a letra do seu nome aí. Primeira letra que vem. Então a letra. Não vai colocar letra grega, porque letra grega representa coisas diferentes. Aí vai ficar difícil. Mas qualquer letra que seja maiúscula, já que é que representa aí as matrizes, você pode usar. Qualquer letra do nosso alfabeto maiúsculo. Então, 2 vezes 5 aqui dá 10, né? E aqui dá 12, certo? Então você tem que pegar 10 menos 12, dá menos 2. Vamos fazer a transposta para mostrar um exemplo de que vale. Ó, mostrar um exemplo que vale não é suficiente. Você teria que desenvolver esse cálculo aqui para demonstrar que vale tudo. Bora lá. Bota a transposta. 2, 3. Vê que o 2 nem saiu da posição dele. E aqui 4, 5. Aqui continua sendo 10 e aqui continua sendo 12. Mais um motivo de por que eu falo sobre as propriedades iniciais dos números, né? Porque aqui também está a propriedade da comutatividade envolvida. Ó. Aqui era 4, 3, aqui é 3 e 4. Mas a ordem dos fatores na questão da multiplicação não altera o resultado, né? Então, nós teríamos de qualquer jeito 10 menos 12, que daria menos 2. Então, o determinante de uma matriz é igual ao determinante de uma transposta. Por que isso é importante? Porque às vezes você tem ali um exercício em que você tem que calcular o determinante de uma matriz transposta. E você, de acordo com algum outro exercício que você já tenha feito, você já fez ali o determinante daquela matriz, só que sem ser a transposta. Então, você pode de imediato usar o argumento de que vale essa propriedade para os determinantes. Isso só faz sentido para quem faz exercício, para quem faz muito exercício, porque aí se torna um jeito mais rápido dele chegar ao resultado. Ao invés dele calcular o determinante de novo, ele já faz colocar a propriedade. Ok? Foi essas 4 aqui para esse primeiro vídeo. Nós temos ainda mais 2 falando sobre propriedades e até já já, viu?